E aí, meus nobres, como vocês estão? Tudo certo? Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal Arsênicos. E meus nobres, eu espero que o áudio esteja ok para os senhores. Eu estou dentro das minhas limitações e da minha ignorância audiotécnica, tentando melhorar alguma coisa aqui, tá bom? Quão próximo eu devo falar do microfone, sabe? Configurações aqui do programa. Eu faço as gravações pelo celular, né? Botei um microfone aqui auxiliar. Então, enfim, se quiserem também dar feedback em relação a isso, se sintam à vontade. Mas muito mais que microfone, qualidade, né? Fico grato pela presença de cada um dos senhores aqui. Espero que os senhores estejam bem e espero que possam aproveitar, né, esses momentos e informações que serão compartilhadas, trocadas ou discutidas aqui. Sejam bem-vindos a um dos quadros que eu mais gosto aqui desse canal: leitura de e-mails. Vamos nessa! Hoje eu trago o e-mail do nosso nobre Maximus Grandelius. Um e-mail que inclusive foi enviado no dia 8, quer dizer, há 3 dias atrás. Mas por conta de correrias minhas, né, correrias no sentido de muito trabalho, né, um certo estresse, eu acabei deixando passar alguns dias. Mas cá estamos. Tá? Vamos nessa. Lembrando que esse é o segundo e-mail que o nosso nobre Maximus Grandelius nos envia. Vamos lá. Saudações grandélicas, meu caro Arsênicos. Como estamos? Bem, embora cansado. E você? Desde meu último relato, refleti muito, pois você reagiu de forma que eu não esperava. Não sei se foi a forma que escrevi ou o jeito em que as ideias foram expostas. Se te ofendi, peço desculpas. Não era minha intenção e gostaria de me retratar. Eu respeito muito a sua opinião e gostaria de novo de trazer o debate sem ofender ninguém. Talvez expor meu ponto de vista direta, de modo que você pudesse dar sua opinião exata. Beleza, deixa eu parar aqui. Eu acho que esse ponto é muito interessante e muito conveniente de se falar. Meu nobre Maximus, eu agradeço a sua nobreza em se retratar, né? E eu te digo de antemão que, na verdade, não foi ofensa. Eu lembro que no seu e-mail você trouxe a sua visão, né, sobre a problemática do homem que não consegue encontrar uma mulher. Estou falando de maneira geral, é claro, né, sem precisar colocar detalhes. Mas, bom, o fato é que eu não consegui concordar contigo, né, na sua colocação. E eu acho que, assim, esse espaço que foi criado aqui nesse canal, eu acho interessante a ideia de podermos ser nós mesmos, né? A ideia de podermos trocar opinião, claro, com respeito. E ao mesmo passo que você se retrata, né, na possibilidade de você ter me ofendido, sabe, te perdoo, mesmo porque eu acho que não precisa perdoar por nada. Eu acho que você simplesmente expôs sua opinião, embora eu não concorde, e falo isso com todo respeito. E eu confesso a você que quando eu terminei o e-mail, eu acho que eu nem sei se eu cheguei a te mandar uma mensagem, mas eu pensei inclusive em mandar, salvo engano. Não quero ser aqui hipócrita nas minhas palavras,
mas eu confesso que eu fiquei com receio também de te ofender. Para ser bem sincero, eu não gosto da ideia, sabe? De uma pessoa ficar de repente chateado com algo que eu vou falar, embora às vezes possa ser necessário, né? Então eu acho que a gente pode ficar assim, tanto eu quanto você ou outra pessoa qualquer que um dia venha expor ideias aqui, ou e-mail, ou algo do tipo, né? Que já saibamos de antemão que tentamos ser sinceros e diretos e abertos com os nossos pensamentos, procurando respeitar o limite do outro e sem precisar ofender. Então, desculpas de ambos os lados feitas e aceitas. Espero que, se eu te ofendi, também você aceite as minhas desculpas, tá certo? E vamos tocar o barco. Também gostaria de dar um relato pessoal da minha transição usando o Teorema de Grandelius e a Tríade Negra. Queria também te parabenizar pelos 100 episódios, e apesar de você não ter citado meu nome, gostaria de dizer que me sinto parte do canal. Sim, você mandou seu e-mail, participou. É como eu falei, eu fiquei com receio de eventualmente não falar nomes, sabe? Eu realmente não sou o tipo de pessoa que grava muito assim todos os detalhes. Eu realmente me perco nos detalhes. Mas se sinta parte dessa história, você é parte dessa história. Gostaria também de te parabenizar pelos 100 episódios. E apesar de você não ter citado meu nome, gostaria de dizer que me sinto parte do canal e que sou um ouvinte assíduo, que inclusive cheguei aqui por intermédio do comentário do Delacroix na live do Auslander. Oh, rapaz! A célebre live. Eu tava no Réveillon, rapaz. Tava em outra província aqui, no Réveillon, né? Na ocasião, eu acho que eu até entrei no carro, era dezembro, né? Então, mês de inverno, frio, a mão doendo e eu tendo que ficar andando pra lá e pra cá pra tentar ajuda um pouco a aquecer o corpo e não deixar a mão ficar muito fria, mas é complicado. Se você puder ceder de novo espaço para um novo vídeo de leitura de e-mail, poderia servir para alguém, certo? Vamos lá. Primeiro vou falar sobre o e-mail anterior e depois sobre o relato. Vamos nessa. A ideia que eu esperava expor no e-mail enviado há um mês era somente de ser honestos consigo mesmos. Por exemplo, a ideia de se relacionar com mulher desprovida de beleza e nossos amigos incels. A reflexão central que eu queria trazer, em poucas palavras, era somente que, se é um mundo injusto quando um homem é rejeitado por uma mulher, esse mesmo mundo não seria proporcionalmente injusto com a mulher rejeitada pelo mesmo homem? Em linguajar comum, explico. Os rapazes que se autodenominam betas e querem suas honradinhas nota 7 reclamam de tudo, da alta exigência da parte feminina e tudo mais. Agora ponhamos em perspectiva. Se esse mesmo homem feio não ficaria com mulheres feias, por que seria justo o oposto? No caso, mulheres bonitas ficarem com homens feios. Só queria dizer que a injustiça é proporcional e seria hipocrisia reclamar de um comportamento que você mesmo reproduz. A história que mais se repete é do beta que tem uma paixão platônica por uma mulher do trabalho, da academia e qualquer ambiente do tipo. Geralmente essas mulheres são muito bonitas e esses rapazes não. Se a mulher é toda bonitona, por que ela deveria ficar com um cara feio? E se um homem é todo bonitão, por que ele deveria ficar com uma mulher feia? Não seria melhor equiparar-se ao nível da tal mulher, melhorando seus aspectos físicos e financeiros, já que tudo se trata de uma troca? Eu acho que é esquizofrenia esperar esses resultados. Me desculpe o exagero. Gostaria da sua opinião sobre isso.
já que você se compadeceu pela rapaziada e jogou uma argumentação afiada pro meu lado. Gostei do afiado. Por que reclamar se as mulheres bonitas não te querem, se você também rejeita as mulheres feias? Que paradoxo é esse? Que isso é justo quando o resultado vantajoso se dá somente para o seu lado, no caso ficar com mulheres bonitas. Seria também justo com a mulher bonita que fica com homem feio? Ou com a mulher feia rejeitada pelos ditos betas? Me diga se você acha justo, Arsênicos. Seja sincero e esteja livre para discordar. Deixe o relato abaixo. Maravilha. Eu tenho procurado usar a tática de fazer uma leitura completa e depois do final do e-mail eu acabo fazendo as minhas considerações. Nesse caso, eu farei um pouco diferente, né? Porque aqui estamos falando de dois assuntos completamente diferentes. Trata-se do que a gente pode chamar da hipótese ou da ideia, né? Que você apresentou, no caso Maximus, né? O Grandelius. E a segunda parte é um relato. Então vamos lá, foram feitas perguntas aqui, né? E se eu conseguir fazer um resumo do que você expôs aqui, o que eu entendi é o seguinte: pode ser injusto, ou parece injusto para você, o fato de que os homens ditos betas, eles desejam mulheres mais bonitas, mas ao mesmo passo eles também rejeitam mulheres que são menos bonitas que ele. Maravilha. O que eu tenho para dizer em relação a isso, eu realmente não vou tentar me prender, sabe, ao que eu falei no e-mail anterior. E assim, tem uma coisa que eu aprendi, que é o fato de eu ser muito repetitivo. Eu sou um cara muito previsível, né? Então, existe uma grande chance de que o que eu vou falar aqui vai ainda estar em sintonia com os meus comentários sobre o seu e-mail anterior. Enquanto eu li aqui esse texto, uma das coisas que me sobreveio, na verdade, foi a ênfase puramente na questão da beleza. Assim, meu nobre, eu sou da turma da beleza. Como assim? Para mim, a beleza, ela realmente é essencial. Sabe, eu não aceitaria, e olha que eu estou usando a palavra aceitaria, tá? Eu não aceitaria estar com uma mulher que eu não considerasse bonita, né? A mulher tem as qualidades dela, graças a Deus, e uma delas é a questão da beleza. Óbvio que, uma vez que eu já sou praticamente um quarentão, é esperado também que ela esteja seguindo o padrão. Então, nós vamos envelhecendo e existem alguns atributos de beleza que, obviamente, né, começam a ser modificados. E até aí tudo bem. Mas, em essência, né, a questão da beleza, a questão externa, ela realmente é muito agradável. Mas eu acho que a problemática aqui, pelo que eu estou entendendo, ela não é basicamente do ponto de vista da beleza. Perceba. Do que eu conheço, do que a gente chama de machosfera no Brasil, existem pessoas que acabam dando uma ênfase quase que exclusiva na questão da beleza. Mas isso não pode de maneira nenhuma ser tudo, né? Então, assim, se uma pessoa dá muita ênfase a isso, eu respeito, né? Mas eu acho que existe uma possibilidade de haver um susto depois que, por exemplo, se efetua um casamento. Porque a beleza um dia passa, acaba.
A mulher pode ser muito bonita, mas assim, quando ela acorda, se ela for, por exemplo, muito da arrumação, do make-up, né, da maquiagem, do cabelo, quando acorda, existe a possibilidade dela não estar com aquela beleza toda. E aí, como é que se fica? A minha curta experiência, eu vou tentar voltar. Eu tô meio que saindo, né, pela tangente da questão da beleza, mas em algum momento aqui do meu discurso eu vou voltar. A minha curta experiência de casamento até o momento me permite dizer que a beleza ela tem uma porcentagem relativamente pequena quando você olha o contexto todo, quando você analisa a importância dos compromissos, quando você entende, né, a lealdade, o companheirismo, se sentir à vontade. Então, assim, existem outras coisas, os valores, os filhos, os compromissos que eu já falei e repito. Então, assim, esse ponto eu acho muito importante enfatizar, tá? Em relação à questão da beleza, agora voltando, né, falando de beleza especificamente, o que eu penso é o seguinte: nota, eu já falei isso uma ou outra vez em relação à nota, já teve gente inclusive que em algum momento viu meu rosto e resolveu me dar uma nota também. Mas e se a gente avançar um pouco? E se a gente esquecer o sistema numérico e a gente simplesmente pensar no sistema de satisfação? Eu acho que isso poderia fazer uma diferença. É como você deixar de usar números inteiros e passar a usar variáveis. E a variável acaba sendo: é suficiente para mim ou não é suficiente para mim? Sabe, assim, eu não te conheço, né, assim, de maneira profunda para saber exatamente quem você é, quais os seus valores, a sua faixa etária, o quanto você conhece do mundo. E eu devo estar sendo assim muito preconceituoso, mas eu ainda trago uma ideia de que talvez o seu, não sei, talvez a idade ou talvez assim o conhecimento não seja muito extenso em termos de mundo. Existe uma possibilidade pela maneira que você escreve, de que você seja até uma pessoa muito mais estudiosa que eu, o que na verdade não é difícil. Eu sou em grande parte um copiador de ideias, né? E eu leio pouco. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: quando a gente começa a entender outras culturas, outros povos, ou viver no sentido de ter contato, de entender um pouco melhor como funciona, a gente percebe que a questão da beleza, inclusive, ela acaba se relativizando bastante, sabe? Então, por isso também que eu tento tirar um pouco o sistema numérico nessa nossa discussão. Porque uma mulher pode até não ser muito bonita, e já aconteceu inclusive comigo, né? Por exemplo, eu já devo ter falado em algum episódio, eu tive uma namorada, a qual os meus amigos achavam bonita. Poxa, Arcênicos, mulher bonita, hein? Caramba e tal. Eu lembro até de uma história, né? Que ela falou que quando ela estava na academia, ela gostava de malhar, ela dava muita ênfase ao corpo. Muita ênfase assim, ela era cuidadosa com o corpo dela, não que aquilo fosse tudo pra ela. Ela tinha um cérebro que ia além disso, graças a Deus. E eu lembro até de uma história que ela falou, e eu acho que não foi nem por uma questão de querer me intimidar nem nada, mas porque simplesmente aconteceu. Eu entendo como uma mulher íntegra. E eu lembro que ela falou que parece que tinha gente que estava mostrando interesse por ela na academia e tal. Gente até assim que tinha uma certa condição, que tinha uma certa posse, né? E eu lembro que na época assim eu não tinha
assim, sei lá, minha questão financeira era muito limitada. Ainda na dependência assim total dos pais. E aquilo pra mim foi meio até que frustrante, caramba, né? Gente que já tem assim uma condição bacana, né? Já tá estruturada na vida, mostrando interesse por essa então namorada. Mas alguma coisa eu não sei, não tinha assim um interesse muito grande, né? E ela tinha uma beleza grande em relação assim aos olhos dos meus amigos. E já aconteceu, né, de por alguma razão eu ter me interessado por uma mulher que já não era tão bonita assim, mas porque tinha outros valores que me agradavam, sabe? Então, a questão aqui é satisfação. Se a mulher pode até ser nota 5, 4, como a gente costuma colocar, mas e a satisfação? Você está satisfeito? Você acorda, né? Isso falando assim para quem está casado. Você acorda e você tem vontade de dar um beijinho nela antes de sair, mesmo com ela dormindo, e falar eu te amo. Você se esforça para se manter leal, para continuar amando ela, né? Então, eu não sei se eu fui muito complexo, se eu saí do assunto, né? E assim, para ser justo contigo, eu vou dar uma resposta assim, clara, para aquilo que você está falando, assim, a sua pergunta direta, se é justo essa questão de notas. Um cara nota 3, né? Não querer ficar com a mulher nota 2, mas querer ficar com a mulher nota 5. Se a gente usar esse sistema numérico, se percebe que eu estou colocando vários sis, tá? Como uma linguagem de programação. Se a beleza realmente é o fator preponderante, é um fator assim máximo, né? E talvez único em alguns casos. E se esse sistema numérico for vigente na cabeça tanto do homem quanto da mulher, então acho que você está certinho. Eu acho que aí realmente é injusto, né? Do ponto de vista geral. Mas, levando em consideração que o mundo não é só isso e que a vida não é só isso, né? Converso com pessoas também, a gente vai percebendo que aparentemente as ideias são meio em sintonia com o que eu penso, conforme a idade vai passando. Então eu não consigo entender como um fator justo, né? De novo, eu acho que antes de justiça a gente tem que falar sobre satisfação, tá bom? Me perdoe aí o excesso de palavras, o excesso de tempo, mas essa é a resposta que eu tenho para dar, tá? Agora eu vou fazer uma pausa e os senhores não vão perceber, graças ao sistema de edições, mas logo mais eu volto para que a gente possa dar andamento aqui, porque eu confesso que eu estou, com todo respeito a você, meu nobre Maximus, mas mais do que essa troca de ideias sobre a hipótese que você trouxe, eu estou mais interessada na sua história. Voltamos já. Vamos lá, voltamos. Relato: Grandelius através do espelho. Grandelius está longe de ser um Shed, como dito anteriormente. Sou um nota 3 ou 4. Apenas me olhei no espelho e percebi meu atual VSM. Valor sexual de mercado. Nem precisei pagar mentoria para que alguém me avaliasse. Sou um jovem que sigo meu próprio caminho, ou seja, um jovem MGTOW.
Há pouco mais de um ano, comecei a usar o Teorema de Grandelius e minha vida deu uma volta de 180 graus. Eu estava preso na Matrix das mulheres belas, achando que eu merecia mais do que eu poderia oferecer, e com minhas paixões platônicas. Eu não pude desaflorar uma flor sequer ou provar o pólen. Porém, coloco aqui um porém. Tudo mudou quando eu saí da Matrix. A Matrix das belas e da opinião de terceiros. Uma vez que eu passei a ignorar a opinião dos outros acerca das donzelas às quais eu frequentava. Consegui fugir da Matrix da minha própria mente e pude ver o mundo real. Mundo real? O mundo real é duro e vejo muito dos nossos irmãos presos nessas Matrix das belas, se isolando e se anestesiando para não ter contato com o mundo, a menos que seja apresentado em forma de uma mulher formosa. Eu sei. Todo dia você acorda, abre o Tinder, o Instagram e usa sua metralhadora de likes em mulheres extremamente lindas. Mas eu preciso te dizer, meu irmão Beta, você nasceu em uma prisão que você não sente e que foi formatada para sua mente pela sua mente. E somente a verdade e o Teorema de Grandelius será capaz de te libertar. Se libertar? Matrix? Que Matrix? Grandelius explica. Para ser feliz, cada ser humano constrói sua própria Matrix, um mundo paralelo que representa suas crenças, seus medos, suas ambições. Aqui nesse meio, um pedaço dessa Matrix é representado pelos relacionamentos, os parceiros e o que todos os betas têm em comum, a Matrix das belas. Eu vos apresento a verdade e cabe a vocês aceitá-la ou não. A régua da verdade está aí. Use-a ou recuse-a. Infelizmente, muitos lutarão para manter-se presos nessa Matrix. Mas eu decidi quebrar as grades dessa prisão e vou relatar tudo. Anos atrás eu trabalhava em uma farmácia e, cansado das rejeições, me olhei no espelho, me autoavaliei, me aceitei. Comecei a estudar sobre artes venusianas, filosofia oriental e ocidental, treinar calistenia e estrategista que sou, me apliquei nas disciplinas do xadrez a fim de melhorar meu raciocínio. De todos esses conhecimentos desenvolvidos pelo narrador que vos fala, se destacavam o Teorema de Grandelius e a técnica Tríade Negra. O teorema vocês já conhecem. Já a Tríade Negra se trata de uma técnica venusiana baseada em conceitos da psique humana. Resumidamente, consiste em um conjunto de 3 traços de personalidade: maquiavelismo, narcisismo, melhor não me estender, é imoral. Quem se interessar, procure por conta e risco no Google. Tá. Sabendo do meu lugar no mundo, comecei a me relacionar com muitas mulheres no 3 ou 4, e eu que era geralmente rejeitado, aumentei minha taxa de acerto em quase 67% no Tinder. O sexo agora era garantido e eu comecei a me acostumar com essas mulheres feias. Afirmo, muitas vezes perdemos a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, somente por julgar pela aparência. Revejam seus conceitos, betas. Mulher feia, no pelim, é bom demais. Acabei por usar a Tríade Negra em 2 oportunidades, a fim de alavancar minha carreira na farmácia, e faturei a gerente, uma jovem senhora na casa dos 45 anos, não falarei a nota por respeito aos idosos. Fruto desse relacionamento veio a promoção. Viram a vantagem? Qual mulher bonita proveria tal ascensão trabalhista? Já na segunda ocasião,
cometi um erro elementar, meu caro Arcênicos, e me envolvi com uma mulher de bandido. Erro de cálculo que me serviu para ajustar o teorema de Grandelius. Em tal ocasião, a dita cuja, a dama, a mulher de bandido, se apresentou no estabelecimento e adquiriu um remédio com a tarja da mesma cor da Black Pill. Eu revelei pequeno detalhe e apliquei a técnica da tríade negra na dama. Ela caiu como um patinho, mesmo sendo a nota 5.5. Platão já dizia: quem não controla a serpente acaba sendo controlado pela mesma. E foi aí o meu erro. Atirei alto demais, sutilmente retornei à matriz das belas ao mirar em uma mediana nota 5. Em uma ou duas ocasiões, a dama me contou do pequeno detalhe, que ela se relacionava com o marginal da região. Eu ignorei, estava vidrado nas relações sexuais, desaflorei a flor, provei do pólen. Em um belo dia recebi uma mensagem com algumas ameaças e entendi logo de quem se tratava. Não levei a sério e isso continuou por uma semana. Gradualmente as mensagens se tornavam mais agressivas e o bandido chegou a dizer que minha vida seria ceifada. Em um ato de desespero, sabendo que meu encontro com o além... Em um ato de desespero, sabendo que meu encontro com o além poderia estar próximo, decidi fazer uma denúncia anônima para a polícia e relatei todo o esquema de drogas do terceiro elemento, desse triângulo amoroso. Dias depois, tal denúncia culminou em uma prisão e, por ironia do destino, a dama foi presa, pois não estava na residência na hora da abordagem e foi encontrada uma grande quantidade de drogas. Parecia que estava bom, mas parece que agora piorou. Recebi um ultimato por SMS e, temendo pela minha vida, fugi para uma cidade distante, onde minha progenitora morava, e pedi para o meu irmão que advertisse os meus empregadores e recolhesse alguns objetos da minha residência. Por dias continuei recebendo mensagens, e por mais que eu tentasse dizer que não havia denunciado o corno criminoso, de alguma forma ele sabia que eu estava envolvido na denúncia. Caramba. Ok. A tríade negra cobrou seu preço. Deveria ter usado-a com moderação. Mas a vida não se trata de quantas vezes você levanta, mas sim de aprender com as quedas. Decidi me desfazer de todos os meus móveis e eletrodomésticos, vendendo tudo a preços ínfimos. Fiz um empréstimo do banco. Comprei uma passagem para o exterior. Conquistei minha paz ao preço de uma queima de arquivos pessoal e uma vida ilegal na Europa, de forma que o marginal não me encontrasse e o pior acontecesse. Felizmente toda essa situação foi invertida, os dados foram jogados e consegui tirar uma lição. Porém, toda a ideia de se relacionar com mulheres 2 notas inferiores que a minha se mantém. E tive sucesso. Me tornei alguém mais cuidadoso e recomendo a todos que se consideram betas involuntários, ao menos tente se relacionar com mulheres feias. As bonitas irão te rejeitar e inevitavelmente não adianta dar murro em ponta de faca. Mantenha-se inteiros para conhecer seus interiores. O mundo pode parecer mau, mas ele é misterioso. Por isso eu me misturo nesse escuro... Talvez ele tenha dito aqui, eu quis dizer, por isso eu me misturo nesse obscuro mundo de mulheres feias, me camuflo e vou. E deixo rolar. Saia da matrix das mulheres belas. Maravilha. Aqui, muito provavelmente eu vou ter que me retratar de algumas coisas que eu havia dito, mas que podem estar sendo baseadas em
realidade que não é aquilo que eu penso. Nesse relato você mostrou que você tinha empregadores, perdão, você deu a entender que você tinha pessoas numa questão numa empresa, imagino eu, e que você, por conta dessa situação aí, né, da questão do bandido, você acabou indo para o exterior. O que me dá a entender que talvez a sua idade não seja tão baixa quanto eu imaginava. E que a sua experiência de vida também, né, em termos de conhecer a vida de maneira geral, seja maior ou muito maior daquilo que eu pensava. Então, se eu precisar me retratar, estou aqui me retratando, né? E, bom, se eu puder fazer comentários em relação a esse relato, o que eu tenho a dizer é o seguinte: a questão da teoria da não da teoria, né, mas enfim, a tal da pílula, a pílula da cebola, né, que eu, na verdade, copiei a ideia de outras pessoas, né, e acabei dando esse nome. A questão das Matrix, da Matrix dentro da Matrix, etc. Corremos o risco de sair de uma Matrix e entrar em outra. E o que me dá a entender é que você ainda, enfim, que você tem um interesse nas mulheres no sentido de quantidade, é o que me dá a entender, porque você conta histórias diferentes de mulheres diferentes e parece que é um processo contínuo ainda na sua vida, né? Então, bom, vamos usar as terminologias, né, para a gente tentar se ajustar à história. Talvez ainda esteja a questão aí, né, talvez a gente precise falar um pouco sobre justamente a questão da Matrix, né, do sexo com múltiplas parceiras. Será que isso é vantajoso? O que isso traz pra gente? Né? Tem um dizer que eu gosto, que é o seguinte: se uma vagina não é suficiente, nenhuma será. Essa frase eu devo ter falado aí pelo menos umas 2, 3 vezes ao longo desses episódios. Quando o nosso interesse é simplesmente o sexo pelo sexo, então existe uma chance de estarmos presos, né, de acontecer conosco aquilo que o nosso nobre Hernani Carreira, ele já fala há muito tempo. Quando o sexo é droga, mulher vira traficante. Então, assim, o fato de você... Olha bem, isso aqui, eu tô tentando ser direto, sabe? Eu tô tentando usar um discurso lógico, racional e livre de sarcasmo e ironia. E nesse ponto aqui eu preciso deixar um elogio para ti, que é a questão de você ter decidido, independente da razão, você decidiu quebrar um tabu que é muito forte, que mais do que estar com uma mulher bonita, é estar com uma mulher que agrade as pessoas à sua volta. Você conseguiu quebrar esse padrão que é muito bom. Eu acredito, por exemplo, que existam homens que gostariam até de estar namorando com uma mulher específica, mas pelo fato dela não ser bonita e dele poder ser reprovado socialmente, ele acaba deixando de ter esse relacionamento. Então essa barreira você conseguiu quebrar. E brother, nesse ponto aí eu acho espetacular. Fica realmente os meus parabéns, tá bom? Na questão do sexo com mulheres diferentes, existe uma possibilidade, e aqui eu estou usando a palavra possibilidade, de haver uma necessidade talvez de validação, né? Não sei se esse é o caso, mas se for,
aí realmente essa pode ser uma matrix bem complicada, porque a necessidade acaba sendo o sexo. E se for só isso, né? Por um lado você tem aquilo que você quer, porque você está conseguindo sexo, mas por outro lado também você não tem, porque a vida acaba se tornando uma aventura, né? E nessa aventura existem diferentes possibilidades. E quando a gente avança um pouco, né, aí eu já trago um pensamento que eu tenho, que eu acredito que realmente ele pode ser muito passível de ser verdade, que é o prejuízo emocional que podemos ter conforme temos múltiplas parceiras sexuais. Eu acredito que o sexo ele pode se tornar algo mecânico, de modo que você pode se tornar um especialista, inclusive, tanto em se dar prazer quanto dar prazer para a parceira, mas talvez acabe se tornando algo técnico, né? Eu particularmente acho difícil se desenvolver uma afeição por uma mulher em que se fica pouco tempo. Então, talvez, como eu disse, eu acho que você conseguiu sair de uma Matrix, o que é muito bom. Tem gente que fica preso em uma Matrix e não consegue sair. Você conseguiu quebrar essa parede. Mas aí acho que fica o questionamento. Será que não tem outras paredes para se quebrar? Né? E essa questão da mulher 5.5, por que isso aconteceu? Sabe, são todos questionamentos e assim, eu parto do princípio que você tem um nível de inteligência bacana, é o que me dá a entender pela sua escrita, tá? Então podem ser perguntas que não sejam cabíveis a você, mas eu faço também porque pode ser que outra pessoa, né, necessite ouvir essa pergunta. Mas se você se sente confortável conseguindo seu sexo com mulheres com notas abaixo, o que te motivou a tentar experimentar isso com a mulher com a nota um pouco mais alta? Né? Será que esse não seria talvez um ponto de falha na questão desse teorema do Grandelius? Né? São perguntas a se fazer. Para mim, eu acho que o ponto mais crucial aqui nesse contexto é a questão do que se está buscando, independente de mulher, independente de sexo. Qual o objetivo que se tem na vida do ponto de vista do contato com a fêmea? Nesse ponto eu serei muito provavelmente visto como Blue Pill, né? Que, inclusive eu tenho tentado acatar, né, o conselho do nobre Auslander em relação a não precisar se prender a rótulos, a títulos, né? Mas eu tenho essa crença muito forte dentro de mim de que a busca universal é de amor, né? E se o amor estiver sendo procurado através de sexo, existe uma grande possibilidade de não se encontrar. E eu gostaria de deixar uma pergunta também para você, meu nobre. Existe uma possibilidade de você se fixar com uma mulher, sendo feia, não sendo feia, mas o que é que você pensa em relação a relacionamentos? São perguntas que, na verdade, antes de serem respondidas literalmente, podem ser entendidas como perguntas retóricas, perguntas para você mesmo, para você responder, né? Porque a depender da sua resposta, os seus procedimentos, os seus métodos podem precisar ser modificados. Tá bom? Bom, eu acho que eu consegui cumprir meu papel aqui nessa questão de responder ao seu e-mail. Eu espero que tenha sido satisfatório, tá certo? E é isso. Desejo muita paz. Agradeço mais uma vez você ter enviado o e-mail. Desejo muita paz aí para os nobres que estiveram ouvindo. Espero que alguma coisa positiva possa
possa ter sido deixada aí para os senhores. Muita paz. E eu espero ter um pouco mais de força de vontade. Como eu disse, né? Os meus últimos dias têm sido cansativos. Mas eu quero prosseguir. Eu tô com muita ideia de material, de coisa para continuar postando aí. E vamos seguir em frente. Muita paz a todos. Valeu.